Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Um casal exemplar. Entre os vários cooperadores que o apóstolo Paulo teve durante seu ministério no Novo Testamento, encontramos um casal, Áquila e Priscila, que cooperou muito com a vontade de Deus. Eles estiveram presentes em vários momentos da vida e ministério do apóstolo Paulo e permaneceram fiéis ao Senhor até o fim. Eles foram mencionados pela primeira vez quando Paulo chegou a Corinto em sua segunda viagem missionária. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, pois que eram do mesmo ofício, passou a morar com ele e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Atos capítulo 18, versículos do 2 ao 3. O apóstolo Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Versículo 11. Através da convivência com o apóstolo, provavelmente Áquila e Priscila receberam muita ajuda sobre a economia neotestamentária de Deus e sobre a importância de seguir o Espírito. Eles viajaram com Paulo até a Síria, versículo 18, e foram deixados por ele em Éfeso, talvez por perceber a importância daquela cidade na obra de expansão, tanto na Ásia como na Europa. Enquanto aguardava o retorno de Paulo em sua terceira viagem, chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Versículo 26. Isso mostra que Áquila e Priscila tiveram discernimento em relação à carência existente no ministério de Apolo e mostraram uma atitude adequada ao preparar tudo e encaminhá-lo para Caia. Versículo 27. Sabemos que quando Paulo chegou a Éfeso, trabalhou com Áquila e Priscila para suprir suas necessidades e para eles não serem pesados a ninguém. Atos capítulo 20, versículos do 33 ao 35. Pela carta que Paulo escreveu de Éfeso aos Coríntios, podemos ver que a igreja ali se reunia na casa deles. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 8 e 19. Ter a casa aberta para receber a igreja não foi algo exclusivo durante a estadia deles em Éfeso, mas podemos ver que isso se repetiu quando eles voltaram para Roma pela saudação de Paulo a Priscila e Áquila aos romanos, bem como a igreja que se reunia na casa deles. Romanos capítulo 16, versículos do 3 ao 5. Nessa mesma carta à igreja em Roma, Paulo deu testemunho de como esse casal de cooperadores havia arriscado a própria cabeça por causa dele e da obra entre os gentios, ao que não somente ele era grato, como também todas as igrejas dos gentios. A última menção no Novo Testamento de Priscila e Áquila está na segunda epístola escrita a Timóteo, pouco tempo antes do martírio de Paulo, na qual ele pede para Timóteo saudá-lo. 2 Timóteo 4,19. Isso mostra o carinho e cuidado do apóstolo por esse casal que se consagrara a Cristo, a igreja e a obra de Deus na terra. Desse casal aprendemos muitas lições. Uma delas é o acolhimento ao apóstolo e a cooperação com ele na obra de Deus. Ao acolher Paulo, sabiam que suas fraquezas e erros seriam expostos, porém esse era o preço que valia a pena pagar para se ter a bênção do Senhor e o benefício espiritual de morar com o ungido do Senhor.